Pessoal, dando continuidade aqui sobre o assunto da Terra plana, tá? Só que a gente vai começar falando do globo, tá? Olha que interessante, né? Depois de descobrir tantas fraudes, inúmeras fraudes, não só da NASA, mas como também de outras agências espaciais, tá? Ao ponto que você consegue ver claramente nos próprios comentários pessoas que não são terraplanistas questionando. Só que elas sabem que se ela questionar, ela já é vista como um terraplanista, tá? E simplesmente as pessoas estão caindo em si, por mais que tem muitos escarnecedores, né, zombadores, né, muitos ignorantes, né, pessoas com decisões precipitadas, com falta de sabedoria, mas tem muita gente que o cérebro passa a funcionar de uma forma mais eficiente de vez em quando e eles começam a, né? É uma coisa muito simples, tá? Uma coisa que o Bruno ele fala, né? Puxa, né? Se o marido chega em casa, né? Com a cueca dele tá com batom, né? Calma aí, pô, né? Calma aí, porque tá óbvio que, né? Que a mulher foi traída. Ou será que ele teve a brilhante ideia de pegar o batom e passar na cueca, né? Você está entendendo? Ou seja, a fraude, você não precisa que tenha uma grande investigação para, pronto, é fraude. Não, a fraude você consegue constatar de forma simples, tá? E o que essas agências espaciais, tá? Elas deixam esses rastros inúmeras vezes de fraude, não somente, tá? Por vídeos com CGI, né? Fisheye, tá? Não somente por isso, porque quando eles foram à Lua, no passado, aliás, né? A ida à Lua que foi divulgada foi essa, né? Eles não foram. Essa que foi divulgada, não. Existe uma verdadeira ida à Lua que é oculta, tá? Para quem não sabe, muitos terraplanistas não sabem disso, tá? Mas eu tô dizendo aqui, tá? Vão lá no canal do Henrique Paraíba, recomendo o canal dele, tá? Mas voltando ao assunto, tá? Então, assim, cara, calma aí. Eles foram à Lua com aquela tecnologia, tá bom. Aí passou-se anos, iremos à Lua tal data. Opa, aconteceu alguma coisa, não foi. Aí toda vez, você pega o histórico de promessa de ir da Lua que eles fazem, é direto. Vamos à Lua. Acontece algum problema, não vai. Cancela. Sempre tem um BO, sempre tem uma coisa para atrapalhar eles ir à Lua. Isso cada vez mais, né? Tecnologia mais avançada e tal, né? Ou seja, né? É simplesmente, cara, é uma enrolação, simplesmente para manter aquele sonho que vão ir, cara, mas é algo tão ridículo, porque era para a população toda se revoltar, mas ninguém se revolta, tá entendendo? Se revolta assim individualmente, mas estou falando coletivamente, era para a população de forma coletiva criasse uma revolta contra essas fraudes, mas não, simplesmente é um ou outro ali, né? É eu, você que de forma individual, né? Protestamos contra isso, contra toda a mentira, né? Se você é cristão, você protesta contra toda a mentira, não somente contra, né, uma parte da mentira. Obviamente, né? A gente não sabe de tudo, tem coisa que a gente vai descobrindo, né, ao decorrer, né? Muitos cristãos morreram e não sabem de tudo, né? E aí, tá entendendo? Mas já que estamos vivos, já que sabemos, opa, então vamos combater mentira, tá? E aí, gente, é impressionante. Só por esse argumento aqui, não era de forma alguma para o Leandro do canal Inteligência Natural ele se juntar à roda de escarnecedores. Não era para ele estar nessa turma de zombeteiros, não era, sinceramente, para ele voltar ao vômito, né? É algo assim, é absurdo, é algo assim, sabe, é impressionante como que ele tomou esse rumo, sinceramente, tá? Você vê o inteligentista, ele não é terraplanista, pelo menos ele diz que não é, né? E com certeza não é, cara, porque quem é realmente não vai esconder a verdade. Sinceramente, se você crê mesmo na verdade, você não tem como, sabe, esconder a verdade. Ah, tem, realmente tem como. Pedro acreditava em Jesus? Sim, mas negou Jesus. Por quê?
por causa do sistema de defesa, né? Ou seja, o medo, né? Ativou ali um sistema de defesa que é a negação, é negar. Mas a pessoa crê, mas ela nega porque ela ficou com medo, tá? É uma situação onde a pessoa está sob uma pressão, ela não tem a coragem, ela se acovarda, ela fica tímida e nega a verdade. Ou seja, né? O inteligentista, tá? Ele até pode ter, tá? Os questionamentos, coisas na Terra plana que ainda não são respondidas, tá? Até porque o modelo de Terra plana que a maioria dos terraplanistas acreditam é um modelo incompleto, tá? O modelo mais próximo do real é o modelo que o Henrique Paraíba divulga, tá? E não estou aqui falando que o modelo dele tá, né? Tá 90% próximo, 95%. Não estou falando não, tá? Estou falando que o dele é o mais próximo, tá? E então assim, gente, é um absurdo, sinceramente, tá? Você vê o inteligentista, ele crê, né? Propaga uma terra esférica com, né, a diferença que é uma terra estacionária, uma terra que não se move, mas ele não se junta com a turma dos escarnecedores, né? Ele inclusive ele é contra, né, a ida à Lua, né? Ele sabe que é uma fraude, obviamente essa ida à Lua que é demonstrada, que é divulgada, realmente é uma fraude, tá? Então assim, eu também não estou aqui passando pano para ele não, porque não adianta ele propagar uma verdade e ocultar outra, tá? Não adianta, entendeu? Continua sendo covarde, tá? Mas o nível de covardia dele, pelo menos ele ainda tem alguma, né? Sabe? Ele não foi pra lama completamente, não foi pro vômito completamente, né? O cara ainda tá ali, né? Ainda dá pra ser resgatado, entendeu? Agora, o Leandro do canal Inteligência Natural, a situação dele é muito crítica, porque ele tá num nível de desonestidade, né? Um nível de, assim, de sabotagem muito grande, tá? Porque ele vai negar, ele vai falar, não, porque agora eu tenho a missão, e é da mesma forma que eu trouxe pessoas para a mentira, agora eu tenho que trazer para a verdade e tal. Agora ele se coloca aí como, né? Cara, isso é tudo papo dele, entendeu? Ele sabe muito bem o que está fazendo, entendeu? Ele teve criação cristã, ele entende, né? Já leu a Bíblia, sabe sobre as histórias da Bíblia, tá? E de repente, do nada, não é que do nada, porque eu já percebi já há alguns meses, né? Na verdade, já tem anos que você vê que ele não tem uma fé firme no Evangelho. Ele sempre cita uma coisa ou outra, tal, né? Mas ele não tem uma fé firme no Evangelho, ainda mais agora, né? Porque uma coisa leva a outra, simplesmente, né? Se ele teve um vídeo dele, antes dele soltar essa bomba aí que não é mais terraplanista, esse vídeo dele eu achei tão estranho, porque ele fez uma declaração sobre Jesus, eu não lembro exatamente qual foi a declaração. Eu fiquei, cara, eu comento ou não comento? Porque eu já tinha o costume de comentar várias vezes no canal dele, comentando, né, questionando ele, né, por algumas falas, de algumas declarações, né, em relação à fé dele, que até outras pessoas questionavam, viam que ele não tinha uma fé assim firme e tal, né? Ou seja, ele negou, né, não crê em Jesus, né? Crê em Jesus de outra forma, ou não crê, não sei como está o estado agora. Então, cara, se a pessoa nega o Criador, qual a dificuldade ela tem para negar a criação? Você está entendendo? Aí é substituído pelo outro Criador, por outra criação. Qual é a criação que ele propaga, que ele é adepto? A criação da Terra esférica, tá? E qual é o Criador que provavelmente ele vai aceitar? Que não é o Criador, mas vai ser colocado como Criador, tá? Justamente é grande enganação, grande operação do erro, né? Toda essa ligação com o anticristo, com o falso profeta, que tem justamente os seres, né, de outras dimensões, alienígenas, intraterrenos, toda essa questão de nova era, né? Então assim, é justamente esse caminho que a cabeça dele vai chegar à conclusão. Ele está repreendido em nome de Jesus, mas, né, é o provável, se ele continuar esse caminho, é o provável isso. Simplesmente vem o ZT, pronto. A não ser que Satanás tem um plano de propagar a Terra plana, e de fato a gente consegue ver que ele tem isso como plano B, ou talvez é o plano A,
Porque você vê que existe pessoas que propagam uma terra plana, como umas pessoas da Nova Era, como o Instituto Dáquila Pesquisas, né? Só que eles propagam a terra plana de uma forma bem longe do, né? Por exemplo, eles negam firmamento. Não tem firmamento a terra plana deles. Inclusive, né, Jesus para eles é apenas um profeta, não é o Filho de Deus, não é Deus. Ou seja, você está entendendo? É possível sim, tá? Chegar ao ZT e falar que é terra plana. Chegar ao ZT e supostamente ajudar a humanidade. É possível, tá? Porque no passado, as civilizações do passado, né? Obviamente, né? Elas propagavam uma terra plana. Só que só os hebreus propagavam um modelo de terra plana mais próximo do correto. Puxa, mas quer dizer que os hebreus não tinham um modelo 100% correto? Pelo menos o que tem registrado hoje não é um modelo 100% correto, tá? Ou se tá bem resumido, porque obviamente, né, você não tem como pegar, né, uma cosmologia, tá, e você resumir tudo ali em simplesmente uma foto e um desenho, tá? Até mesmo a questão de uma terra esférica, né? A gente sabe que, né, resumir simplesmente bota uma bola ali, bota um sol, bota uma lua ali, né, umas estrelinhas, a gente sabe que, né, isso é uma coisa bem resumida, tá? Então assim, é uma possibilidade, tá? É possível sim que esses seres venham e propaguem uma terra plana. Mas eu creio que isso é o plano B. Eu creio que o plano A é manter o globo, tá? Eu creio que esse é o plano A, manter o globo, tá? E então assim, gente, é um absurdo, né? É um absurdo assim, né? O raciocínio dele, né? Puxa, isso aqui na terra plana não tem explicação. Isso aqui, se ela quer saber, eu vou voltar pro vômito. Pronto. Eu vou entrar na roda dos escarnecedores. Não faz sentido, não tem sentido, entendeu? Esse comportamento dele não teria sentido se ele simplesmente a terra plana explica isso, a terra plana explica isso. Puxa, eu tô confuso, não sei se eu creio mais que a terra plana. Puxa, né, que saber, eu vou vir aqui no meu canal, vou falar com meus inscritos, pessoal, eu tô em dúvida, tem coisa que a terra plana não responde e tal, e eu não quero mais tocar nesse assunto, tá? Entendeu? E eu sei que o Globo tem muita fraude, e não vou entrar, né, pro grupo dos globistas, né? Não vou, entendeu? Mas eu tô com essa dúvida aqui e não tem a resposta, então eu quero dar um tempo no assunto, é isso aí, pronto, acabou. Simples. Se ele tomasse essa atitude, caraca, realmente foi, né, uma decisão, foi realmente um conflito ali, né, uma falta de entendimento, falta de resposta e tal, e pronto. Mas não, ele toma uma atitude muito estranha. Ele toma uma decisão que é impossível alguém que age honestamente tomar. Ele toma uma decisão simplesmente passar para o lado da mentira, da fraude, do engano. Você está entendendo? Essa foi a atitude dele. Não foi uma atitude de questionador, né, porque da noite pro dia não tinha como. Você está entendendo? Por mais que ele venha questionando, né, há muito tempo isso na cabeça dele, mas ele sempre trouxe declarações públicas a favor da Terra plana. Sempre, por mais que ele tinha as dúvidas ali. Então ele não poderia se juntar à roda dos escarnecedores da noite pro dia. Ele poderia sim, ao decorrer desde o momento que ele decidiu, né, não tocar mais no assunto por questão de dúvida, né? Aí sim, ele poderia chegar a uma conclusão errada, né, de que a Terra é esférica. Isso depois de, sei lá, 5 anos, coisa desse nível. Mas não, ele simplesmente do nada, pronto, aquilo que era fraude não é mais fraude, o que o Globo mentia não é mais mentira, e agora a Terra plana é o inimigo da vez. Ou seja, é muito estranha a atitude dele, né? A segunda ordem chegou. Essa frase dele no começo já é uma frase bem questionadora, desde que ele, né, começou, na verdade, com essa frase. É uma frase bem questionadora, muito estranha, e ela faz um sentido, né? Uma frase parece que foi profética na vida dele, e, né, eu não sei se foi uma frase profética ou se realmente, né, eu sinceramente eu não vou aqui afirmar. Eu acho assim, mas será que ele é um infiltrado? Porque a gente tem a mania, né? Se alguém muda de opinião, pronto, é infiltrado.
O sistema tá pagando. Cara, é o seguinte, não é que o sistema literalmente fala, vou comprar você. Tá entendendo? Não é que ele foi lá e eu sou infiltrado, não. É simplesmente ele tinha dúvidas com a Terra plana, ele chegou à conclusão, aliás, dúvidas também com o Evangelho, com Jesus. Ele chegou à conclusão que, puxa, esse negócio de Bíblia, de Jesus, de Evangelho, negócio de Terra plana, como tá tudo ligado um no outro, né? Ele já não tinha fé firme em Jesus, então ele pensou, puxa, eu só tomo pedrada, só apanho, né? Ele chegou a pensar e se eu passar pro lado, quer saber, eu tô revoltado com isso mesmo, tal, e quer saber, é isso mesmo, né? Ou seja, o sistema comprou ele, o sistema foi lá, ligou para ele, ofereceu, não, mas conseguiu convencer ele, tá? De uma forma que o sistema fica oculto, ou seja, faz o próprio Leandro acreditar que ele tomou essa decisão. Foi eu que tomei essa decisão. Mas, de uma certa forma, ele foi coagido, ele foi comprado pelo sistema. Entendeu? O sistema não foi lá e, tô comprando você. Mas o cérebro dele acredita que ele tomou essa decisão por si mesmo. Mas quando na verdade ele foi induzido, foi influenciado, foi convencido pela mentira, pelo engano a tomar essa decisão. Então na cabeça dele, ele não foi comprado, ele não é infiltrado. O sistema não comprou ele. Na cabeça dele. Só que isso de uma forma ampla, de uma forma assim espiritual, né, a gente consegue entender claramente que sim, ele foi comprado. Entendeu? Porque a mentira está trazendo benefício para ele. Porque a mentira está fazendo com que ele seja aceito, com que ele tenha mais visibilidade, com que ele agora pare de sofrer, porque agora ele não precisa mais se esforçar para crer em Jesus, ele não precisa mais crer que a terra plana e passar vergonha, porque a mentira coloca ele num estado de uma falsa convicção, entendeu? Então assim, se ele for voltar para a terra plana, primeiro ele tem que voltar para Deus. Primeiro ele tem que se consertar com Deus, se arrepender dos pecados, confessar publicamente a Jesus, para depois ele vir falar de terra plana. Porque não adianta ele voltar, pronto, vou ter ser terraplanista. Enquanto ele não confessar publicamente a Jesus, o Evangelho como a verdade, enquanto ele ficar nessa de cima do muro, cita um pouquinho aqui, um pouquinho ali, questiona aqui, enquanto ele ficar nessa, cara, ele pode voltar a ser terraplanista. E simplesmente depois ele vai deixar de ser terraplanista, simplesmente vai ficar nessa inconstância, entendeu? Ele vai ficar nessa duplicidade, entendeu? Agora, desde o momento que ele compreender, ele parar de resistir ao Evangelho, tudo vai fluir mais fácil, porque ele simplesmente crê no Criador. E se você crê no Criador, para você crer na criação, você está entendendo? É simplesmente você já crê no Criador. O que dificulta você agora crer na criação? Porque o Criador valida a criação mesmo que você ainda não tenha resposta sobre a criação. Porque as coisas ocultas pertencem a Deus. Conforme você clama a mim, responder-te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ou seja, ao decorrer dessa busca do tempo, Deus ele vai respondendo. Né? Então a perseverança, a fé dos santos, obviamente está falando no contexto ali de perseguição, de perseverar no Evangelho, mas a verdade é a verdade de Jesus. E o Evangelho também está incluído a criação, porque está lá em Gênesis, tá? Então ele também vai perseverar obviamente, tá, em defender a criação de Deus, tá? Então assim, pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, glórias a Deus. Aleluia, em nome de Jesus, amém.